A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens do primeiro trimestre de 2021 sob o tema Ensina-nos a orar. Hoje a lição número 4, equivalente ao dia 24/1 de 2021. Ana, a oração de uma mulher angustiada. Vimos na semana passada o exemplo de Moisés, um líder de oração. Hoje vamos estudar sobre Ana. Texto do dia: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Síntese: Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. Os objetivos dessa aula primeiro, comentar as limitações impostas pelos sofrimentos. Segundo, refletir acerca da essência da oração de Ana. E terceiro, reafirmar a importância de sermos gratos a Deus. Texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, versículo 17, versículo 20 e versículos 27 e 28, que ora lemos. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ela adorou ali ao Senhor. Comentário, então, vamos à introdução. Estudaremos um pouco mais acerca da vida de Ana e buscaremos entender diversas lições que foram deixadas a todos nós que almejamos uma relação mais íntegra, comprometida e alegre com o nosso Pai Celeste. Então nós vamos aprender com Ana como ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de compromisso, um compromisso, uma relação mais íntegra e feliz com Deus. Então, o tópico 1, Ana, sua condição de mulher estéril e sua rival. Subtópico 1, a história de sofrimento. O comentarista diz: a vida de Ana pode ser dividida em dois grandes momentos. Primeiro, uma história de grande sofrimento provocada pela esterilidade. Ana não podia ter filhos, ela tinha um problema congênito.
e a frustração por sua condição. Tá? Então ela era uma mulher frustrada, porque não podia gerar filho. E, num segundo momento, o júbilo e a satisfação em ser agraciada com a chegada de seus filhos tão almejados e amados. Toda a história de Ana é encontrada unicamente nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel. Porém, possui uma riqueza em seu relato que nos permite as mais diversas abordagens e a sua interrelação com diversas outras seções bíblicas. Então nós vemos aqui Ana, uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar filhos, uma mulher frustrada, e depois o outro momento de felicidade com a chegada dos seus filhos, né, com a abertura da sua madre. Ana significa graça do hebraico. Era casada com Eucana, que anualmente subia a Siló com a finalidade de adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Siló, na época, tinha a tenda da congregação, era onde estava o templo, a tenda. Estéril, a Ana vivia a frustração de não ter filhos, em uma sociedade que via nessa possibilidade a nobre contribuição social da mulher. A mulher que tinha filhos nessa sociedade, ela era extremamente valorizada, ao contrário daquela que não gerasse filho. Esse drama também foi vivido por outras mulheres da Bíblia, como por exemplo Raquel, a Sara, mulher de Abraão, Raquel, mulher de Jacó, a Rebeca, mulher de Isaac. Todas elas eram estéreis. Para complicar, qual a finalidade? Para elas poderem aprender a ter um relacionamento de dependência com Deus. Para complicar, Eucana tinha ainda a segunda esposa de seu marido, chamada Penina, que era mãe de muitos filhos, que impunha a Ana um sofrimento ainda maior e constantemente a provocava. Então essa Penina era a rival de Ana. Embora Eucana amasse a sua esposa e não a penalizasse pela esterilidade, ela sofria de forma intensa e chorava copiosamente. Segundo a Bíblia, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel, capítulo 1 e 10. Então nós vemos aqui o contexto histórico de Ana. Ela era a primeira esposa, ela era a amada por Eucana, porém ela não gerava filhos. E por isso o homem naquela sociedade tinha autorização para pegar uma segunda esposa que gerasse filhos. E ela se tornou então, essa segunda esposa, a arquirrival de Ana. Subtópico número 2, a água de fora do barco. Um barco não é afundado pelas águas que estão ao seu redor, por mais que o mar revolto jogue contra as ondas. O que fatalmente fará um barco naufragar é o volume de líquido que vai entrando nele. Se não for feito nada, fatalmente a embarcação terá um trágico fim. Por isso, é importante não deixar que as águas entrem no barco. Essa ilustração é muito pertinente ao analisarmos a relação existente entre Ana e Penina. Mãe de muitos filhos, a mulher excessivamente a irritava para a embravecer. 1 Samuel capítulo 1 e 6. Então, a Penina torturava verbalmente a Ana. Ana se viu em uma situação muito desconfortável, levando-a ao desespero e a uma ampliação de suas tribulações, deixando-a sem condições para
as coisas mais simples da vida, como comer, entre outras. Como, por exemplo, comer. Então, note bem que o problema que Ana enfrentava era por si só muito difícil e causava grandes sofrimentos. Mas era Penina que a irritava excessivamente e a fazia chorar e perder a fome. Se finalmente Ana não tivesse buscado o socorro em oração, onde essa história poderia parar? O quanto a pobre mulher prantearia motivada por seu real problema e também pelos problemas externos causados por Penina. Vamos atentar para essa lição e jamais nos deixarmos abalar pelos problemas do nosso cotidiano. Porém, busquemos sempre o socorro do alto, mediante a oração aos pés do altar. Então ele usa essa ilustração mostrando que o barquinho está no mar, tá? Mas ele só vai afundar se nós deixarmos a água entrar. E aí nós vamos naufragar. O que Ana fez? Ana foi para os pés daquele que podia dar a solução para o seu problema. Foi ter um momento de profunda oração com Deus. E é assim que nós devemos fazer. Subtópico 3, os sofrimentos dos tempos atuais. O sofrimento de Ana a deixava em uma situação bastante difícil. Sentia-se incompleta e desmerecida socialmente, ou seja, para aquela sociedade, por Ana não poder ter filhos, ela era excluída, ela se sentia excluída. Por mais que busquemos explicações, jamais conseguiremos compreender a total dimensão das dores na alma desta mulher, de Ana. Apenas podemos, mediante as lágrimas explícitas que nós vemos no texto bíblico, imaginar o sofrimento de Ana. Nos dias atuais, há também muitas pessoas que choram pelos mais variados problemas, desde questões pessoais, enfermidades, conflitos, dificuldades econômicas e frustrações, até as difíceis relações humanas, cada vez mais impiedosas e avassaladoras. Então, nós também, nos dias atuais, temos problemas com enfermidades, problemas econômicos, relações humanas difíceis, relações interpessoais complicadas. Então, ao lermos acerca do choro de Ana e os seus lábios que não encontravam mais as devidas palavras, somos levados a pensar num drama muito comum nos dias atuais, as chamadas doenças da alma, as doenças psicossomáticas, as doenças espirituais. Uma multidão de jovens vivem às sombras da depressão, as doenças da alma, da ansiedade, da automutilação, dos distúrbios alimentares, entre tantos outros. Qual o nosso papel diante de tudo isso? Uma boa pergunta para um debate em sala de aula. Precisamos lembrar de que, como corpo de Cristo, somos chamados a ser o sal e a luz, trazendo a esperança a um mundo frustrado à beira do abismo. Então, nós temos hoje as doenças da alma, as frustrações, os distúrbios alimentares, depressão, síndrome de pânico, ansiedade, alta mutilação. Então nós temos aí várias doenças da atualidade, parecidas com a de Ana. Ana estava adoecida na alma porque não podia ter filhos e era pressionada por sua
rival. Nós também não somos diferentes. A história de Ana é um pouco a história de cada um de nós. E nós precisamos buscar a Deus em oração, seguindo o exemplo de Ana. Vamos ao tópico 2. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Esse era o problema. Ela era estéril. Ela queria ter um filho. Subtópico 1. Deus ouve a oração dos seus, de todos nós. O nosso Deus ouve o clamor dos seus. Diversas passagens bíblicas nos mostram essa verdade. O povo hebreu no Egito, vamos ver Êxodo 3 e 9, o segundo livro da Bíblia. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Êxodo 3 e 9. E agora, Deus falando: eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Ou seja, o clamor do povo de Israel chegou até os ouvidos de Deus. Salmo 142, se você puder abrir a sua Bíblia, a oração de Davi, o Salmo de Davi, Salmo 142, a oração no meio de um grande perigo. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Então veja Davi orando quando ele estava lá na caverna, né? E aí ele vai falando com Deus, né? Clamando. Versículo 6, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então veja a oração de Davi. Então a Bíblia, ela é a história de homens falíveis, fracos, que clamam ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Então Davi na caverna, Ezequias clamando pelo povo, o cego à beira do caminho, o cego de Jericó, entre tantas outras, né? Como um pai amoroso, o Senhor tem prazer em nos ouvir e aquietar nossas almas sofridas. Vejamos 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então veja, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. A dimensão do seu amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a dimensão do seu amor nos permite ter a convicção de que ele cuida de nós nas grandes necessidades e também nos detalhes mais simples da vida. Então, Deus, ele cuida de nós em todo o tempo. Mateus 6 e 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então veja, Deus cuida das plantas, Deus cuida dos lírios, Deus cuida das aves do céu, quanto mais de mim e de você. Então ele cuida de nós nos detalhes mais simples da nossa vida. Muitas pessoas passam por momentos de angústia e profundo sofrimento, porém
agora é grave, não buscam abrir seus corações ao Pai Celestial. Ou seja, por mais que estejam sofrendo, elas não buscam a Deus, elas não abrem o coração para Jesus. Choram, se retraem e até entram em verdadeiras zonas de areias movediças, mas não se percebem de que, com Deus, temos paz no meio da tempestade. Vejamos os exemplos de Paulo e Silas, que oravam e cantavam louvores na escura noite, mesmo enclausurados em uma prisão. Está lá em Atos 16, 25. Eles estavam aprisionados, né, injustamente. E o que eles faziam? Oravam e cantavam. Cantavam e oravam. Os dois homens estavam vivendo grandes dificuldades e sendo humilhados pelo encarceramento, mas buscaram forças para abrir os seus corações, clamando e louvando ao grande Deus. Imaginemos quais deveriam ter sido as palavras usadas pelos dois naquela escura noite. Com certeza, palavras que tocaram os céus e os corações de todos os que estavam com eles naquele momento. Então isso é muito importante, essa ilustração, né, dessa história, 16 e 25 de Atos dos Apóstolos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então veja, e diz o texto logo a seguir, o 26, que veio um grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram, se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. O poder de Deus se manifestou ali naquele cárcere. Por quê? Porque dois homens, Paulo e Silas, decidiram que mesmo presos, machucados, ensanguentados, eles iriam orar e cantar hinos ao Deus Todo-Poderoso. Olha que exemplo maravilhoso. Então, com certeza, essa foi uma experiência que para nós nos serve de exemplo, né? Subtópico 2, derramado a minha alma, versículo 15. A forma como Ana fez a sua oração foi tão impressionante e intensa que deixou até o sacerdote Eli confuso. Na leitura que nós fizemos, da leitura bíblica, ela fala, o versículo 12 não está, mas nós vamos olhar lá em 1 Samuel, capítulo 1, abra sua Bíblia de estudo pentecostal, por gentileza, não fique me olhando com essa cara aí de sono, de cansaço. Abra sua Bíblia para exercitar. 1 Samuel 1, do 12 ao 14. Olha o que aconteceu. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Então, esse sacerdote, ele não entendia aquela oração de tamanho sofrimento e achou que ela estava embriagada. Deixou até o Eli bêbado, né? Confuso, né? De fato, a oração feita com ardor só pode ser compreendida em sua total dimensão por Deus. Lá, Jesus, quando estava ensinando sobre oração, lá em Mateus 6 e 7, ele trata dessa questão. Mateus 6 e 8, ele diz: não vos assemelheis, pois, aos gentios,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, antes de você pedir, Deus já sabe, mas Ele vai esperar você pedir. Então, não seja preguiçoso, peça, né? Seja um crente pidão, fale com Deus, né? Nós mesmos, em nossas orações mais íntimas, sentimos que nos faltam palavras, e então nossas lágrimas se encarregam em transmitir aquilo que só o coração contrito consegue expressar. Foi o que aconteceu com Ana. O Pai amado conhece o nosso coração antes mesmo que nossas palavras saiam da boca. Está lá em Isaías 65, 24. Assim foi com Ana. Ela derramou a sua alma perante o Senhor e o milagre aconteceu. A Bíblia nos ensina que nós acharemos a Deus quando o procuramos, quando o procurarmos de todo o coração. Jeremias 29, 13. Sua oração, a oração de Ana, era sincera, sua dor era legítima, suas lágrimas eram cheias de sentimento. É com essa completude que devemos nos dirigir a Deus e nos permitir ser abraçados pela sua misericórdia e benevolência. O Salmo de número 100 e o versículo 5, o salmista, ele faz isso. Salmo 100, verso 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então, Deus, ele é bom, ele não deixará jamais de ouvir a minha e a sua oração. Jamais podemos chegar diante dele pela metade. Abra seu coração e se coloque por inteiro aos pés do nosso amado Deus. Então, não faça a oração pela metade, não se abra pela metade, se derrame na presença de Deus e você terá resultados maravilhosos. Subtópico 3, vai em paz. Versículo 17, a fala de Eli para Ana. As palavras do sacerdote Eli soaram como um bálsamo ao coração de Ana. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 1 Samuel 1,17. Nesse momento, o coração da mulher encheu-se de alegria e a sua angústia cessou. Por quê? Porque ela recebeu uma palavra profética do homem de Deus e ela então sossegou o coração. Isso é a fé colocada em ação, conforme diz Hebreus 11:6. Leiamos Hebreus 11:6. Essa passagem é muito importante no exercício da oração. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Acreditar que Deus atende a oração. O crente que tem uma vida pautada na direção do Espírito Santo, Romanos 8,14, tem como prioridade glorificar a Deus em sua vida. 1 aos Coríntios 10:31. Vale a pena, todas as referências vale a pena a gente ler, mas estamos abreviando o tempo. 1 aos Coríntios 10:31, creio que vale muito a pena, que diz: portanto, olha só, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, tudo, a nossa prioridade tem que ser glorificar a Deus. Quando pedimos com fé
e em conformidade com a vontade divina, a resposta divina é certa e o nome do Senhor é exaltado. Essa referência também de 1 João, capítulo 5, ela é muito importante no processo de oração. Ao versículo 14 e 15, 1 João 5. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se orarmos em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, ele nos atenderá. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então eu tenho que ficar preocupado com o que eu vou pedir? Não necessariamente. Você pode pedir o que você quiser, segundo a vontade de Deus. Amém? Não houve dúvida. Não condicionou seus passos a um se, né? Ela simplesmente creu. Desculpe, Deus me ajude. E foi-se feliz com a certeza da bênção recebida. Então, quando ela recebeu a palavra profética do sacerdote Eli, acabou ali as dúvidas. A partir dali, ela pôde ir em paz, que ela já sabia que a resposta viria. Conforme o relato, diz o texto, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Um detalhe muito importante que precisa ser considerado. Se Ana queria tanto um filho, o que a levou a abrir mão da sua presença, já na hora do voto? A resposta é simples. Ela trouxe como oferta de gratidão o seu melhor para Deus. Quando promete dedicar o filho à vida no templo, a vida do filho no templo, ela já havia aceitado em seu coração a convicção da bênção e a alegria da vitória. Sua alma a impelia a oferecer o seu melhor e assim ela fez. Então aqui nós temos o seguinte: ela estava em jejum e oração, ela fez um voto de que entregaria esse filho no templo para servir a Deus toda a sua vida. Então, quando ela recebeu a palavra profética, no seu coração, então, ela já tinha cumprido o seu voto, né? E depois ela entregou o filho no templo para servir a Deus toda a sua vida. Então, por isso, ela já comeu, já bebeu, já lavou o rosto e já voltou à sua normalidade. Vamos ao tópico 3, e aqui nós finalizamos essa nossa aula. Ana louva a Deus por sua resposta. A resposta que ela ainda não tivera, mas ela entendeu que Deus já tinha respondido. Subtópico 1, a resposta de Deus. Não demorou muito para que Ana fosse agraciada com a bênção tão almejada. Exatamente um ano depois, a radiante mulher já amamentava o pequenino Samuel e o embalava pelas ruas de sua cidade, Ramá. Tá? A resposta de Deus sempre é completa. O menino era tudo o que Ana precisava para sentir-se feliz novamente e enfrentar os desafios da vida de cabeça erguida. Assim também é conosco. Quando oramos com fé, o Senhor nos ouve e, dentro da sua vontade e infinita misericórdia, nos atende em uma dimensão muito maior do que possamos imaginar. Eu gosto de Isaías 55, eu gosto de toda a Bíblia, né? Mas tem alguns versículos que a gente ama de paixão, e um deles que está aqui na referência, eu faço questão de ler com você na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Isaías 55, 8 e 9. Olha o que diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos
os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez Ana, conjecturando aqui entre eu e você, talvez Ana pensasse, é da vontade de Deus que eu nascesse estéril. É da vontade de Deus que eu não tenha filho. Se eu nasci assim, é porque Deus quis assim. E aqui fica provado ao contrário. Quando Ana se humilhou, orou, fez voto, buscou a Deus, Deus respondeu. Aí cumpriu-se essa palavra de Isaías 55. Nós não sabemos os pensamentos de Deus a nosso respeito. De uma coisa eu e você podemos ter certeza: Deus quer o melhor para você e Ele quer o melhor para mim. Só não sabemos o que é, mas Ele tem e Ele quer o melhor para as nossas vidas. Portanto, não seja um conformista, não seja aquela pessoa que diz, eu nasci assim, vou morrer assim, e essa síndrome de Gabriela. Não se conforme com esta situação. Busque a Deus com fé, com oração, com clamor, e você terá um grande resultado na sua vida. Uma questão que merece ser destacada aqui é a forma como os problemas externos também são resolvidos quando o poder de Deus se manifesta. Não só Ana alcançou a maternidade, mas também o sofrimento que ela passava nas mãos de Penina se dissipou, né? Acabou aquela encrenca com a Penina. Aquela mulher que tanto a atormentava e lhe provocava, agora não tinha mais como atingir a agraciada. A canção de Ana em gratidão não nos deixa dúvidas sobre o quanto sua vida foi transformada a partir do agir de Deus. Então veja que ela, e aqui o autor, ele nem comenta, mas não só o problema de Ana foi resolvida, não só essa situação de sofrimento externo para Ana acabou, como também nós tivemos aqui o grande profeta Samuel, que resolveria, digamos assim, iniciaria a dinastia, a monarquia em Israel, porque Samuel também veio como a solução para a nação de Israel. Lembrando que eles viviam sob juízes, não tinha rei, não tinha uma liderança eficaz. E agora, através de Samuel, isso iria ser resolvido, né? Vamos ao subtópico 2, a finalidade de Ana. Depois de aproximadamente 3 anos, Ana foi novamente à casa do Senhor em Siló para cumprir o seu voto. Cuidado com o voto que você faz a Deus. Não se esqueça de cumprir a sua parte no seu trato com Deus. Isso acontece muito com as pessoas e elas acabam atraindo maldição sobre a sua vida. Esse deve ter sido um dia de grandes emoções para aquela família e também para Eli, né? Ana aproxima do sacerdote e diz, por este menino orava eu, 1 Samuel 1:27. Tente conceber aquela mãe abraçando e beijando o pequenino que provavelmente ainda mal sabia falar. Também podemos imaginar Eli, já velho, com a responsabilidade de criar mais um menino. Depois das sucessivas frustrações com seus próprios filhos, o sacerdote poderia voltar a ver no menino que crescia os traços de um verdadeiro adorador, sempre sensível à voz de Deus. 1 Samuel 3:10. Então aqui, além do consolo de Ana, agora esse filho de Ana, Samuel, também seria um consolo para Eli, porque seria criado pelo sacerdote como se fosse
seu filho, né? Vamos ao subtópico 3 e aqui eu finalizo. A canção de Ana, a canção de agradecimento. O meu coração exulta no Senhor. Assim começa a canção de Ana, revelando o coração e o caráter de uma mulher que permitiu-se ser cheia do poder de Deus e assim nos ensinar uma importante lição acerca do valor da fidelidade. Essa canção tem uma forte ênfase na soberania de Deus e no seu poder eterno, conforme acabamos de ler Isaías 55, 8 e 9. Nos possibilita também uma visão clara acerca das obras realizadas por Deus e da necessidade de aceitarmos a sua vontade sempre. A vontade de Deus, ela é perfeita. Nessa canção, o Senhor tem o poder de tirar e de dar a vida, faz descer a morte ou também sobre ela triunfar. Essa canção é também, em essência, messiânica, aponta para a maravilhosa salvação vindoura em Jesus de Nazaré. Ana sabia do que falava, seu ventre infértil gerara a vida ao pequeno Samuel, um canal de bênção a fim de revelar a vontade de Deus ao povo de Israel. Então, Samuel, ele é um símbolo, né, da visão messiânica de Israel. Samuel viria para trazer salvação e paz à nação de Israel, para liderar a nação de Israel através da vontade de Deus. E aqui então nós concluímos essa lição número 3 sobre Ana, né, a oração de uma mulher angustiada que teve a sua vida mudada através da oração, do clamor e do voto. Que Deus possa ter falado profundamente com você, como tem falado comigo. Deixa aqui embaixo já o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima aula, se assim Deus permitir.